Gente, nesse momento de estudo de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre língua portuguesa e nós vamos lembrar, fazer a revisão sobre o que é dígrafos e sobre os diminutivos, tá? Então, com calma, senta, presta atenção pra gente começar, tá? Primeira coisa, vocês lembram o que é um dígrafo? Pensa. Lembra ou não? Ou lembra que a Pro falou, mas não lembra mais o que é? Então vamos ver o que é um dígrafo. Gente, assim, ó, dígrafo, ele é o encontro de letras, mas que possuem um único som. Isso é bem importante vocês gravar. Quando eu falo um encontro de letras, não quer dizer que é um encontro de consoantes. É um encontro de letras, tá? Só que a diferença é que ele só tem um único som. Então, o que acontece? Aqui no slide, a prof já colocou quais são os dígrafos, mas a prof vai explicar melhor para vocês entenderem, tá bom? Os dígrafos são, acompanha aqui do ladinho, LH, CH, NH, RR, SS, QU quando for com o E e o I, GU quando for com o E e o I, SC, SC cedilha, XC, XS, as famílias do AN com AM e com AN. Meu Deus, professora, eu não vou gravar isso nunca. Não é para gravar, é para entender. Aqui é só para vocês saberem quais são os dígrafos, tá? Então, assim, explicando um pouquinho melhor. Quando a gente começa a aprender a ler, quando a gente começa a ser alfabetizado, geralmente a gente escuta assim, ó, presta atenção no som, para vocês conseguirem escrever e tal. E não está errado. A escrita, ela acaba sendo esse registro dessa relação, o que a gente ouve para o que a gente escreve. E existem, gente, várias formas de serem alfabetizados. Existem métodos um pouco mais tradicionais, que trabalham um pouco mais a questão das sílabas e tal. E existe um método chamado fônico, que ele é o som de cada uma das letrinhas separadas. Para quem foi alfabetizado no método fônico, talvez tenha um pouquinho mais de facilidade para identificar um dígrafo. Mas quem não foi, também não tem problema nenhum que vai conseguir, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou botar para vocês um exemplo para vocês conseguirem identificar. Presta atenção que nós estamos falando de dígrafo, tá? Então, ó, a prof escreveu a palavrinha flauta. Eu tenho aqui um encontro de consoantes logo no início, certo? Mas quando a gente vai falar esta palavra, vocês vão perceber que a gente consegue ouvir todas as letras da palavra. Ó, flauta. Será que eu ouvi todas as letras? Eu vou falar agora, letra por letra. Presta atenção. Ó, lá, a, flauta. Então, quando eu falo, eu escuto todos os sons de todas as letras. Logo, se todas as letras têm som, eu não tenho nenhum dígrafo. Agora, outro exemplo, a palavra osso, certo? Quando eu falo a palavra osso, será que tem dígrafo? Presta atenção, osso. E agora? Quando eu falo a palavra osso, terceiro ano, eu consigo perceber, ó. Deixa eu ver onde é que tá. O som que eu escuto agora é so. Presta atenção, embora eu tenha dois S's, para ouvir eu escuto só um. Porque, ó, é como se fosse assim, ó. So. Ou então, so. Não importa se eu tiro um deles, o som fica o mesmo. Tá vendo? Dificilmente uma pessoa fala assim, ó, osso. Ninguém fala desse jeito. A gente fala osso. Então, o que que é? É duas letras
mas na hora que eu tô ouvindo a palavra, eu escuto um som só, tá? Então, o que é o dígrafo, terceiro ano? É um encontro de letras, certo? Que tem só um único som. Aqui no slide a prof botou, porque osso é fácil, né, gente? A prof botou a palavra nascer. O que acontece? O dígrafo desta palavra, ela tá ali bem no meinho, é o S e o C, certo? Mas quando eu tô falando ela, eu não percebo que tem um S e um C. Eu falo nascer. Você viu que assim, é mais rapidinho, então eu não consigo distinguir. A gente não fala nascer. A gente não faz esticar dessa forma. Então, o que acontece? A gente fala nascer, ponto. Mas existem ali duas letras, tá? Então, o que é o dígrafo? Duas letras com um único som. O que a gente tem que cuidar, terceiro ano? Nós temos que cuidar nas famílias, né? Do AM, o AN. Por quê? Você vai falar assim pra mim, tá, prof, mas AN tem os dois sons. Eu consigo entender o som do A e eu consigo entender o som do M. E aí, agora? É porque, na verdade, esse som é o som do A com o acento. Antigamente se falava com a cobrinha, né? Porque, ó, por exemplo, a palavra maçã, ele tem o som do ão, mas eu não escrevo com M. É o A e o acento. Então, o som que ele me dá é desse A acentuado. É o único caso, assim, que vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado. O resto já é bem mais fácil de perceber, tá bom? Então, assim, o que é dígrafo? Encontro de duas letras, mas com um único som só. Lembrou? Tranquilo? Vamos continuar. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também, terceiro ano, é na questão da divisão das sílabas quando eu tenho um dígrafo na minha palavra, tá? Por quê? Porque em alguns casos nós separamos e em alguns casos nós não separamos, certo? Para ajudar. Então, assim, o que não se separa? Vou separar a sílaba, o que eu não separo, o dígrafo que não se separa. LH, CH, NH e o G, o Q e o U. Não se separa jamais, 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 esses casos, tá? E o que sempre eu vou separar? O RR, o SS, o SC, o SC cedilha, XC, XS. Esses dígrafos, lembra que a prof falou para vocês na sala que eles eram irmãos? Então, assim, ó, pensa que eles são irmãos. Quando eles começam a se brigar, se separa, tá? Então, ó, o R e o R, se ficar junto, eles são irmãos. Separa. Separa, que dá briga, a mãe põe um para um lado, o outro pro outro, para não ter confusão. Então, grava isso bem. Dígrafo. Os que são parecidos, ó, SC, SC cedilha, SS, são parecidinhos, eles são os irmãos. A gente não deixa junto. E os que não são, é porque a gente não vai separar, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês abram o livro de vocês, lá no portal do Aluno Bonitinho, na página 20. Vai lá. Coloca o portal do aluno, bem bonitinho, procura o livro de língua portuguesa e abra na página 20, que fala um pouquinho sobre os dígrafos. Já? Conseguiu? Deu? Espera? Não? Calma. Então, lá, prontinho? Vamos lá. Na página 20, a gente estudou um pouquinho sobre os dígrafos e vocês podem notar aqui na figurinha que tem do livro que ele fala ainda sobre Chapada Diamantina, que nós estávamos estudando sobre o guia de viagens também. Então, a gente estava estudando os dois assuntos juntos, né? E quando a gente fez essas atividades, o nosso livro, ele falava muito sobre os dígrafos, mas ele falava de 3 dígrafos em especial. Ele falava do CH, do LH e do NH. Esses 3 dígrafos, eles são dígrafos que a gente não se separa, tá? Não separamos ele na divisão das sílabas. Eles têm um único som, CH, sh, o LH, lha, ó, lha, tá? E o NH, nha, nha. Esse é o som, nha, nhe. É estranho assim falando, mas esse é o som da palavra. Falando naturalmente fica mais normal, tá? Então, o nosso livro, ele sempre
falou dos dígrafos em relação a esses três. Chuva, ovelha, ninho, tudo isso para vocês prestarem atenção, ok? Tranquilo? Lembram dessas atividades? Sim? Então vamos continuar. Aqui interessante. Outro conteúdo que nós estudamos em sala e tinha relação com os dígrafos era sobre aumentativo e diminutivo. Eu lembro que alguns de vocês falaram para mim em sala que nunca tinham estudado isso, então a prof vai relembrar, porque é uma coisa importante para vocês daqui para frente, tá? Embora seja fácil. Eu tenho aqui, dá uma olhadinha no slide, primeiro um gatinho tamanho normal, um gato, certo? Um tamanho normal bonitinho. Aí eu estou falando sobre aumentativo e diminutivo. Presta atenção no nome, que o nome já me diz o que que é. Ó, aumentativo é aumentar algo. Diminutivo é diminuir algo. Então, se eu tenho um gato e eu quero o diminutivo do gato, eu quero um gatinho. Se eu quero desse gato o aumentativo, eu quero um gatão. Então, diminutivo é o objeto, ou a pessoa, ou enfim, o que eu estou vendo pequenininho, e o aumentativo é ele em tamanho maior, tá? E uma coisa... Tá, prof, o que isso tem a ver com o dígrafo? Não tem nada a ver, prof. Tem sim, vamos lá. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que na maioria das vezes, quando eu vou falar do diminutivo das coisas, vocês vão ver que a gente vai usar o dígrafo NH. Ó, percebe lá no finalzinho da palavra gatinho, eu tenho G-A-T-I-N-H-O. Então, geralmente, quando eu coloco as palavras no diminutivo, eu vou ter esse dígrafo, tá? Ó, sapatinho, bolinha, casinha. Prof, então, diminutivo é só botar NH? Na maioria das vezes. Tem palavras que não é com NH, mas assim, são poucas. A maioria com o dígrafo NH, ok? Tranquilo?